Boa noite, amigos telespectadores, mais uma vez com vocês. Apesar do horário tardio, todo mundo cansado, querendo dormir, mas aguardando o programa Eu e Você. E com a presença do jornalista Pedro do Couto, que junto comigo comentaremos os assuntos da semana, que foi uma semana bastante complicada. Nós vamos falar sobre a tragédia que se abateu sobre a família Campos, a morte do Eduardo Campos, candidato à presidência da República. Depois analisaremos o novo quadro político que inclui Marina Silva, não é, Pedro, como a nova candidata no lugar de Eduardo Campos, e ouviremos o nosso povo na rua opinando sobre o novo momento político que vive o nosso país e também sobre uma questão muito séria de algumas religiões que não permitem a transfusão de sangue e acabam por fazer vítimas. Acho que esta questão deve ser abordada de uma forma muito responsável. Falaremos também sobre o racismo nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, que infelizmente ainda é uma realidade. Pois é, minha gente, mas ao iniciarmos o programa de hoje, não poderíamos deixar de falar do acidente de avião que provocou a trágica morte do candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Foi sem dúvida uma perda irreparável. Eduardo era uma grande promessa na política nacional. Começou muito cedo, era neto de Miguel Arraes e deixou o governo de Pernambuco com uma aprovação de 80%. O país, ainda em estado de comoção, chorou e chora a morte deste jovem político de apenas 49 anos de idade. Confesso a vocês que ao ouvir a triste notícia do acidente, custei a me refazer do choque emocional, lembrando daquele jovem dinâmico com uma expressão de confiança e esperança que nos transmitiam a certeza de seu desejo em mudar e melhorar o nosso Brasil. Esclarecer as razões que levaram à explosão do jato que transportava Eduardo Campos, mais 4 de seus assessores e 2 pilotos, o porquê de não conseguir pousar na base aérea do Guarujá, parece tarefa difícil. Acho até que as verdadeiras causas jamais serão detectadas, considerando que a caixa preta do avião estava vazia. Não havia gravação entre os pilotos deste trágico voo, como normalmente acontece, não é, Pedro? É bom esclarecer que o gravador da caixa preta deve começar a gravar quando o avião é ligado. O PSB, segundo notícias, disse que pedirá acesso aos dados do avião através da aeronáutica, para o que classificaram de apuração isenta. O deputado federal Beto Albuquerque, agora candidato a vice-presidente de Marina, disse que se não tiver uma explicação aceitável, vão pairar dúvidas para sempre sobre o que provocou o acidente que matou o seu companheiro de partido. Primeiro teria sido a história dos drones, depois a falha nas caixas pretas. Pedro, acho que o deputado Beto Albuquerque tem razão. Tudo tem que ser apurado no maior rigor e até os pequenos detalhes devem entrar na investigação para que não pairem mesmo dúvidas sobre este trágico acidente. Infelizmente, nada devolverá a vida às 7 vítimas que se foram. O líder Eduardo Campos, que teve uma bela trajetória política e tanta falta, com certeza fará a nação brasileira, mas especialmente a sua linda família, sua corajosa e participativa esposa Renata e mais 5 filhos, inclusive um bebê de poucos meses. Que o Senhor possa dar força e o consolo necessário a eles, sua mãe e demais familiares, para enfrentar um momento tão difícil em suas vidas, e que Eduardo Campos descanse em paz. Pedro, você quer acrescentar alguma coisa? Acrescento, sim. Foi uma página triste na história política moderna do país, o desaparecimento trágico do ex-governador Eduardo Campos, que trazia consigo uma mensagem de renovação e de esperança no futuro. Tanto mesmo ele disse, não podemos deixar de acreditar no país. Sua morte abriu um vazio e causou um impacto no quadro eleitoral
E já a primeira pesquisa do Datafolha revela uma ascensão de Marina Silva que vem embalada pelo impulso que teve o seu velório de Eduardo Campos, o seu sepultamento no Recife no início da noite de domingo. A presença de Marina Silva nas eleições reduziu substancialmente o índice de votos nulos e brancos e, ao mesmo tempo, ultrapassou Aécio Neves na segunda colocação. E ultrapassa também a Dilma Rousseff na simulação de segundo turno. Não se pode dizer que este quadro seja permanente, cessado o impulso, o impacto que causou a morte de Eduardo Campos. Mas de que a alteração que hoje está vigendo é esta: modificou o panorama eleitoral, modificou a tendência do eleitorado brasileiro. Pedro, eu concordo com você que houve realmente uma mudança, mas é muito prematuro ainda nós fazermos avaliações que possam mudar a eleição presidencial. Até mesmo em função da comoção que vivemos hoje com o trágico acidente que vitimou Eduardo Campos. E eu acho até que essa pesquisa que saiu agora também é prematura. E a Marina não passou o Aécio. Na verdade, há um empate técnico. É claro que a posição de Marina Silva é muito confortável diante do eleitor, mas quando passar a comoção que tende a passar, aí sim nós poderemos fazer uma avaliação mais segura, ou eu diria até mais consistente do que realmente está acontecendo na política nacional. Mas como sempre acontece, nós fomos às ruas ouvir o que o povo pensa sobre esta questão. Essa perda, né, do Eduardo Campos na disputa eleitoral vai ter implicações importantes para a rearticulação do campo do Aécio Neves. Mas não acho que a Marina dispute com ele tão bem quanto o Eduardo Campos. Eu acho que pode haver alguma alteração, mas não acredito que seja decisivo, não. A Marina, eu acho que ela vai ter mais votos que o Eduardo Campos teria. Rapaz, é uma interrogação. Porque Eduardo era o pensamento dele é um. O dela, eu acho que não chega a ser idêntico, vamos dizer assim. Eu acho que pode mudar. Eu até estava vendo que ela até passou a Aécio agora nas pesquisas. Eu acredito que pode mudar. Sempre quando tem uma situação dessa, com toda essa cobertura midiática, sempre dá um retorno positivo pro candidato, né? Infelizmente é uma situação muito triste, uma perda grande, mas sempre traz um retorno, querendo ou não. Eu acho que ela vai acabar se beneficiando disso também. Bom, minha gente, está aí a opinião do povo nas ruas, e a voz do povo é a voz de Deus, não é, Pedro? Mas uma coisa é certa, passada a comoção, com Marina competitiva, se realmente for competitiva, durante os debates, principalmente, viram temas que já pautaram as eleições de 2010, a começar pela questão do aborto, o qual ela é radicalmente contrária, inclusive a ampliação das situações em que a interrupção da gravidez é permitida, como no caso de haver risco de vida para a mulher, ou quando a gravidez é resultado de estupro, ou mesmo quando o feto for anencefálico, sem cérebro. Marina tem a seu favor muita coisa, a começar pelo fato de ser a única figura do sistema político preservado durante os protestos que ocorreram em junho do ano passado. Também ganhará impulso em sua campanha a questão do meio ambiente, que está meio que deixada de lado pelos seus atuais adversários. E não podemos esquecer que Marina é vista como uma predestinada. A começar pelo fato de ser uma seringueira, alfabetizada aos 15 anos, senadora negra e primeira-ministra nomeada pelo ex-presidente Lula. Imaginem a sua atual circunstância. Candidata a presidente da República, fruto de uma tragédia. Isto deve reforçar a ideia de predestinação.
se considerarmos que ela poderia ter sido candidata, caso fosse viabilizada a criação do partido Rede Sustentabilidade, penso que ela seria provavelmente uma candidata de uma sigla nanica e com pouquíssimo tempo de televisão. A questão é que na vida tudo é improvável e imprevisível, não é verdade, Pedro? Imprevisível, surpreendente, a mão do destino, essa figura abstrata que rege a existência humana, aparece em momentos decisivos na vida deste ou daquele, muda trajetórias, abre a passagem para o sucesso, tira o sucesso de pessoas, até mesmo acidentes trágicos tiram a vida de tantos políticos. Já aconteceram muitos casos como Salgado Filho, Lúcio Bittencourt, Marcos Freire, Ulisses Guimarães, também aquele no Ceará que vitimou o ex-presidente Castelo Branco em 1967, pouco após a transferência do governo para o general Costa e Silva. Eduardo Campos foi mais um a ter a carreira imprevisivelmente cortada pela mão do destino. E quanto ao destino, nada se pode. Olha, Pedro, mas voltando a Marina Silva, eu acho que de início nem tudo serão flores em sua vida, que deverá seguir e assumir os mesmos compromissos de Eduardo Campos. O presidente nacional do PPS, o deputado Roberto Freire, quando esteve em Recife para o funeral de Eduardo Campos, afirmou que Marina deve respeitar os compromissos assumidos nas eleições para governador e senador, além das coligações proporcionais. E disse mais que Marina tem as suas características, mas não pode deixar de manter esses compromissos já definidos e assumidos. Claro que ele referia-se a seu partido, que é aliado do PSB. Um outro exemplo foram as declarações do candidato a vice-governador de Geraldo Alckmin, em São Paulo, Márcio França, do PSB também, que em matéria publicada na imprensa disse que Marina Silva tem um jeito de fazer política que não é o deles e que o mundo real tem que ser colocado para que ela faça a sua escolha, dizendo que ela teria imposto aos candidatos do PSB que não usassem a imagem dela em suas campanhas sem o seu consentimento, chegando inclusive a apresentar ofício ao partido sobre a questão. Aliás, Pedro, dizem que a providência divina a qual Marina atribui não ter ido no avião com Eduardo Campos nada mais foi do que a presença de Márcio França, vice de Alckmin, que esperava Campos em Santos e com o qual Marina não queria se encontrar. Fofocas de bastidores. Na política, as circunstâncias costumam se modificar diante de novas situações. Vamos aguardar o caminho a ser seguido por Marina Silva. Uma coisa certa, a família de Campos, inclusive sua esposa, confiam em Marina. A política, Tereza, é um misto de ciência e de arte também. Tem os seus desafios, seus obstáculos e as suas contradições. Conviver com elas é natural do processo. Em momentos graves da história, houve acordos durante a Segunda Guerra, por exemplo, de países capitalistas como Estados Unidos e Inglaterra com a União Soviética, que existia no período. Eram todos adversários do nazismo de Hitler, se uniram. Mas em termos brasileiros e estaduais, a dificuldade de Marina Silva era ir a São Paulo apoiar o candidato a vice na chapa de Geraldo Alckmin ao governo de São Paulo. O Alckmin é do PSDB. Apoiar Márcio França, que é o presidente do PSB paulista, significa apoiar também o Geraldo Alckmin. E realmente a Marina Silva não se sentiu confortável nesse papel, razão pela qual ela, talvez até alguns atribuem ela não ter ido no voo fatal que conduziu Eduardo Campos à morte, justamente em São Paulo, onde a contradição se estabelecia. Coisas da política. E agora vamos passar para um outro assunto, que é a onda de protestos nos Estados Unidos, que trouxe à memória dos norte-americanos
os tempos sombrios de intolerância e violência racial praticados naquele país. O pivô dos conflitos foi a morte de um jovem negro de apenas 18 anos por um policial em Ferguson, no estado de Missouri. A vítima estava desarmada, ao que tudo indica, e numa atitude de corporativismo, a polícia de imediato recusou-se a identificar o agente responsável pelo disparo, que acabou sendo identificado uma semana depois, Darren Wilson. O fato ocorreu numa cidade de pouco mais de 20 mil habitantes, de maioria negra. A polícia, com armamento militar e veículos blindados, atuou de forma truculenta, provocando revolta em alguns manifestantes que usaram coquetéis Molotov, destruindo lojas e provocando saques. Mais de 50 pessoas foram detidas, entre elas 2 jornalistas. Diante da gravidade do conflito, o presidente Barack Obama, também negro, fez um pronunciamento pela TV condenando o vandalismo, mas concentrou suas críticas na ação policial, dizendo que não havia desculpa para o uso da força excessiva contra atos pacíficos ou colocar pessoas na prisão por exercerem o seu direito constitucional, ou seja, o direito de se manifestarem. O governador do estado transferiu à polícia rodoviária a responsabilidade pela segurança, indicou um oficial negro com raízes locais para liderar a operação. Infelizmente, logo depois, um outro jovem negro era morto também a tiros na Califórnia. Os agentes policiais acusaram o rapaz assassinado de ter cometido roubo. O rapaz, Ezel Ford, 25 anos, estava desarmado e parece que sofria de transtornos mentais. Caminhava pela rua e não obedeceu à ordem de 2 agentes numa patrulha para parar. Por essa razão, acabou sendo alvejado e morto. Mas voltando a Ferguson, no Missouri, a família da vítima, de Michelle Brown, de 18 anos, está revoltada com a acusação de que o jovem teria roubado, imagine, Pedro, uma caixa de charutos, dizendo que se sente ultrajada pela maneira como o chefe de polícia tentou destruir a reputação de seu filho após o brutal assassinato à luz do dia. Infelizmente, a truculência da polícia está presente em todos os cantos do mundo, acompanhada de um racismo camuflado, você não acha, Pedro? É incrível como o preconceito resiste à passagem do tempo e à ocorrência de fatos que marcam a história de um país. Estados Unidos, com todos os esforços para igualdade racial, até o ponto de se eleger um presidente de raça negra pela primeira vez na história, não conseguiu reduzir o preconceito que investe os atos policiais ao excesso de turbulência nas repressões que pratica, porque, afinal de contas, um roubo que tenha ocorrido ou não num supermercado não é motivo para que o culpado, ou aparentemente culpado, seja morto a tiros, como também não é o caso também de alguém negro vir caminhando na rua, receber ordem de parar, não parar e ser também morto. São absurdos completos e totais, repugnantes os atos nos 2 casos. Há ainda um terceiro, que é um negro estrangulado, sufocado também num bairro em Nova York, por um grupo policial. Enfim, o preconceito resiste ao tempo, apesar de os negros terem marcado a história dos Estados Unidos com episódios de grande êxito, como foi a vitória do Jesse Owens em 1936 na Olimpíada, como foi a vitória do Joy Louis no boxe contra o alemão Max Schmeling em 1940, fatos que deviam estar incorporados à cultura americana, infelizmente não estão. Pedro, belos exemplos que você citou, mas no Brasil não é diferente. É só pensar que em cada 4 jovens assassinados no nosso país,
3 são negros. A punição contra crimes que envolvem o preconceito e a discriminação, infelizmente, ainda não são levados tão a sério e ficam apenas na denúncia ou no papel. Acho que campanhas mostrando as penalidades a quem comete esse tipo de crime deveriam ser permanentes, mostrando que somos todos irmãos e que só existe uma única raça, a raça humana. Como vê, Pedro, esses casos nos Estados Unidos mostram o ressurgimento do racismo logo na era em que o país tem um presidente negro, não é? Mas nós agora vamos passar para um outro assunto e falar sobre uma notícia que eu li na Folha de São Paulo e que falava sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça que livrou de ir a júri popular, isto é, responder por homicídio doloso o caso de um casal de pais que não autorizaram a transfusão de sangue em sua filha menor de idade por pertencerem à Igreja Testemunhas de Jeová, e a menor acabou morrendo. Sobre este assunto também fomos às ruas ouvir o que o povo pensa sobre o assunto que é tão importante, que é o direito à vida. Eu acho que às vezes a gente tem que abrir mão das nossas convicções em função, enfim, da vida de alguém, né? Eu acho que é um momento em que talvez a família devesse optar pela vida dessa criança do que manter suas convicções, enfim. Deus não quer ninguém sofrendo. Eu acho que Deus é amor e as pessoas têm que pensar, Deus é amor, Deus é vida. Então a vida e o amor acima de tudo. Eu acho que deve receber, não é? Porque só Deus é que pode determinar o que é certo e o que é errado. E se a lei do homem é doar o sangue para a vida, acho que sim. Isso aí deve ser feito e recriminar quem está proibindo. É uma ignorância. Eu acho que isso aí está errado. Todos temos sangue. Se aquele sangue salva a criança, por que não vai deixar? Isso está em Bíblia, não é eu que estou dizendo isso não, está em Bíblia. Você sabe muito bem que lá a representação nas assembleias tem um grande componente de religiosos que ainda pensam que o poder do Estado tem que ser temporal, né? Agora, se o Estado for laico, e tem que ser, ele está acima de todas as religiões e ao mesmo tempo respeita todas as religiões. A saúde da criança, né, de qualquer pessoa que seja, tem que estar obviamente muito à frente de qualquer convicção religiosa e seja lá do que for, né? Não tem nenhum cabimento, isso para mim ainda é um atraso que a sociedade tem, né? E que as coisas vão ter que evoluir para que coisas desse tipo não aconteçam mais. Bom, tá aí a voz do povo mais uma vez e unanimemente foi contra, né? Agora nós aqui do programa temos que dizer que o STJ agiu como tinha que agir, pois o que define como dolo no homicídio é a intenção de matar, o que, claro, não era esse o desejo dos pais, e acho até que a maior punição que poderiam ter já receberam, que foi a morte da própria filha. Sabe, Pedro, acho que o radicalismo, seja em que esfera da sociedade possa existir, é sempre negativo, especialmente na questão religiosa. Será que Deus, onipotente, que deu a vida a seus filhos e permitiu os avanços da medicina, quer que sua vida seja sacrificada unicamente por causa de um princípio religioso? Mesmo que o nosso ordenamento jurídico permita e até incentive a prática religiosa, acho que, em casos como o destes pais, é por demais doloroso ter que decidir entre os seus dogmas religiosos e a vida da própria filha, que não tem idade para decidir por seu bem maior, que é a vida. Difícil condenar estes pais, mas uma coisa é certa, a vida tem que vir em primeiro lugar. E se foi Deus quem presenteou esse casal com a vida da filha, somente ele tem o direito de tirá-la. Com os recursos que ele permitiu que existam na medicina, ela poderia e deveria ter sido preservada. Você não acha, Pedro? Sem dúvida alguma. O direito à vida
pertence ao ser que está em questão. Ninguém pode decidir por ele. Ninguém pode tomar uma decisão que conduza à morte de um ser humano. Por dogma religioso, por qualquer outra vinculação à esfera de pensamento, não é possível. Impõe-se que a justiça haja nesses casos, como aliás há precedentes na sociedade brasileira em que os juízes determinaram a transfusão mesmo contra a vontade dos pais, porque se trata de salvar uma vida, e uma vida humana não tem preço. É isso mesmo, Pedro. A vida é o bem maior que nós possuímos, e quantas vezes nós não damos a devida importância que ela tem, brigamos, nos estressamos com coisas tão pequenas e não percebemos que o bem maior que nós temos é, sem dúvida, a vida. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. A você, amigo telespectador, que ficou acordadinho até esta hora da noite nos assistindo, o nosso muito obrigada. Tenha um excelente descanso. E na próxima quarta-feira, às 10h50 da noite, estaremos juntos novamente. Até lá.